Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre o Figueiredo, que está voltando de empréstimo junto ao Curitiba. Vamos falar também um segundo tempo dos vídeos, né, na TV Vasco sobre perguntas e respostas de torcedores, que agora o Felipe Carregal vai responder. E também vamos falar sobre comentários, porque tem muita gente cobrando, porque você não falou, né, principalmente no TikTok, da contratação do Felipe Almeida, amigão do Felipe. Então a gente vai comentar tudo isso. Desperta, vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E quinta-feira, às 8 da noite, a bola volta a rolar. E como volta a rolar, em 6 de januário, estamos na espera da CBF. Seremos credenciados ou não. Se não formos, vai ser narração digitada no Facebook, no X, no Blast. Mas a bola, de qualquer forma, rola às 8 da noite. Vasco Internacional é a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, que o técnico Rafael Paiva vem aí fazendo ajustes, pensando aí uma forma diferente do time jogar, tentar surpreender o Colorado Gaúcho em 6 de januário. Os ingressos já estão esgotados, já falei isso no vídeo de anteontem, mas a casa vai estar cheia, não vai faltar apoio da torcida nos 90 minutos para trazer esses 3 pontos e a 46 pontos. E aí continuar essa busca pela pré-Libertadores. Bom, o Figueiredo não agradou lá o Curitiba e inclusive já anunciaram com alguma antecedência que ele será devolvido ao Vasco da Gama, né? Não ganhou espaço lá no Coxa Branca, não agradou, aí já provavelmente aquele negócio de só como que aguenta o resultado, que será o processo, que o Vascaíno também estava cheio de saco de ouvir a palavra processo. Ele deve ter sido os curitibanos lá, ele será devolvido. A comissão técnica está voltada para o fim da temporada, inclusive o Pedrinho, na entrevista coletiva, inclusive na minha pergunta sobre o mercado, ele falou que ainda não sabe qual é a competição que o Vasco vai disputar em 2025, embora eles já começaram o planejamento 2025 há 2 meses, mas estão esperando aí ter uma certeza qual é a competição que o Vasco vai disputar, se é a Libertadores, se é a Sul-Americana, para ir com mais ênfase no mercado. E a tendência é que o Figueiredo seja emprestado para uma outra agremiação, e deve começar as negociações com outros clubes depois, assim que a temporada acabar. Bom, e vamos ao segundo tempo da entrevista, com perguntas e respostas de torcedores, mandando perguntas, e o Felipe Carregal respondendo sobre a reestruturação vascaína. Veja. Eduardo Torres, como sócio estatutário, gostaria de saber o porquê de não ter esperado até setembro para comprar as ações por apenas R$1.000, conforme estava previsto no contrato. Isso teria resolvido o problema e o Vasco estaria livre para negociar no mercado. A 777 não conseguiria pagar o aporte de setembro e o Vasco assumiria a SAF livre de qualquer embaraço judicial. Essa ação está travando a venda da SAF? Isso tem que ser esclarecido.
Até que ponto a ação judicial está atrapalhando a venda da SAF? Precisamos de mais transparência e informações. É por isso que o Carregal está aqui hoje, para poder esclarecer. Essa pergunta é boa porque me dá a oportunidade até de complementar uma outra resposta que eu dei em outro momento sobre esse mito dos R$1.000, tá? É importante esclarecer que o Vasco ele não compraria 70% das ações por R$1.000. Não é isso, tá? Na prática, como a 777 já tinha integralizado valores correspondentes a 31%, o Vasco poderia recomprar por R$1.000 os 39% que ainda não estavam integralizados, tá? Então, assim, o Vasco não compraria por R$1.000 70% das ações da Vasco SAF. Não é isso. Isso não resolveria o problema, porque a nossa ação contra a 777 ela tem dois pilares. O primeiro, que é inadimplemento contratual, descumprimento de cláusulas e obrigações. E o segundo pilar, é toda a insegurança jurídica que esse imbróglio envolvendo a 777 no exterior pode nos causar, tá? Então, aguardar até setembro para esperar para adquirir os 39% por R$1.000 não resolveria o problema do Vasco, tá? Por quê? Porque quando a liminar afasta a 777 do controle e devolve os 39% para o Vasco, a liminar ela limita a minha exposição de risco, tá? Hoje, os 31% integralizados da 777 estão, sim, expostos a demandas no exterior relacionadas a credores, a ECAP. Agora, os 39% não, eles estão hoje no controle, o Vasco está controlando os 39%, e o Vasco está no controle desde maio. Em maio não existia decisão ainda impedindo venda de ativo, não tinha decisão obrigando a 777/ECAP informar qualquer operação envolvendo venda de ativos no juízo lá de Nova York. Então, esses 39% hoje estão preservados. Então, repito, aguardar até setembro não iria resolver este problema. Tá? Isso, a gente está muito tranquilo em relação a isso. Eu vou tentar dar até um exemplo para você, Eduardo, para a gente tentar trazer essa questão dos R$1.000, tirar um pouco do juridiquês e tentar trazer aqui um exemplo mais do dia a dia. Você imagina que eu tenho uma casa, eu tenho um amor inestimável por essa casa, foi a casa onde eu cresci, a casa onde eu sou feliz, só que por uma dificuldade financeira, eu não consigo deixar a casa do jeito que eu gostaria que ela fosse. E aí eu encontro um oportunista que vem até mim e diz: olha, eu sou especialista em reforma de casa. Eu tenho mais 5 casas aí espalhadas no mundo, não tão grandes como a sua, mas confia em mim, porque eu sou brabo. Eu resolvo o problema da tua casa. Eu entrego essa casa para você e você começa a cuidar da casa. Eu passo no primeiro dia, você pintou o muro, no segundo dia você pintou o mesmo muro, no terceiro dia, a obra da piscina nem começou, no quinto dia eu chego lá, você contratou 20 funcionários, no sexto você não resolveu o problema estrutural da casa, e eu estou vendo que as coisas estão piorando, que apesar da maquiagem, a casa está se deteriorando. Eu vou esperar até setembro para retomar essa casa? Qual vai ser o estado dessa casa em setembro? Eu vou retomar essa casa em setembro por R$10 mil reais, mas em que condições? Vai ter sido vantajoso para mim esperar? E se essa casa estivesse inabitável em setembro? Ou pior, o meu grande especialista em reforma de casas começou a ser acusado no exterior de fraude, de dar 2, 3 garantias para a mesma obrigação. Eu vou esperar algum credor levar minha casa embora? Então, assim, não importa o valor, podia ser R$1, mas eu continuo convicto de que esperar até setembro, além de ter sido, seria um erro da nossa parte, seria uma omissão da nossa parte. Eu tenho certeza que hoje o Vasco não estaria
estaria numa situação pior do que o movimento que a gente fez lá em maio. Desculpem, a TV Vasco deve divulgar aí mais outros vídeos para esclarecer dúvidas de torcedores sobre essa reestruturação. Eu sei que o Vascaíno está há 20 ou mais de 20 anos ouvindo essa palavra de reestruturação, mas não tem jeito, ainda mais que o Pedrinho deixou claro, se não vir um novo investidor, esperamos que venha o quanto antes, terá que ser dessa forma. Bom, e o Vasco contratou para o serviço scout, inclusive era um tema que a insatisfação da torcida, né, pelo mercado ruim que o Vasco teve, e outras contratações desde o tempo da 77, ou melhor, desde o tempo que a associação comandava o Vasco. Já havia críticas do scout do Vasco, que eu tinha um corpo de scout bem antigo, da época do Eurico Miranda. Eu acho que o mundo mudou e esse scout parou num tempo no lugar que não vinha achando oportunidades de mercado. E, inclusive, o colega Pedrosa questionou sobre isso ao Pedrinho, que reconheceu que o Vasco precisa investir mais nesse mercado de scout. E eles contrataram nessa semana o Anderson Almeida, que trabalhou com o Felipe no Bangu. Ele veio do Bangu, tem torcida preocupada, pô, se não serviu para o Bangu, como que vai servir para o Vasco? Calma, eu acho precipitado tirar maiores conclusões sem conhecer o profissional, sem ele ainda ter mostrado o seu trabalho. Quando ele vai mostrar o seu trabalho? Quando acabar a temporada e a janela abrir. Ou melhor, eles já devem estar começando a trabalhar, fazendo um mapeamento de mercado, mas a gente vai ter ideia publicamente do que ele apontou para o Vasco quando o Vasco for ao mercado, ou quando vier a público os jogadores que o Vasco está na mira. Bom, então é precipitado tirar maiores conclusões, mas, por outro lado, aí mais um amigo vindo, amigo do Felipe. Aliás, o Felipe já emplacou até filho lá. Depois, a oposição, e os torcedores mesmo dizem que o Vasco virou cabide de prego. E também contratou recentemente um velho aliado da CP Vasco. É até legal trabalhar com amigos que têm mais confiança, tem mais intimidade, legal. Mas será que só ser amigo do Felipe ou amigo do Pedrinho é competente? Será que não tem alguém, o currículo, que eles não conheçam, mas um currículo bom, seja competente? Fica essa questão porque é uma coisa que só amigos têm como fala, se um lado é legal por questão de confiança, por questão de conhecer a pessoa, o outro, será mesmo que estão vindo pela competência ou pela amizade que tem com o Felipe e com o Pedro? O que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui é a Galera Tem Moral, aqui todos os TVs. Até boa noite com o resumo do domingo do Vasco. Até mais.